Me arrependi do Canadá, desisti do Plano Canadá. Eu sei que isso não é tão comum escutar, mas sim, mas acontece. E por mais que pareça que o Plano Canadá é um mar de rosas, não é. E a gente costuma sempre ver tudo por um lado muito bom, mas depois de 2 anos aqui no Canadá, eu, minha esposa Bruna, que eu imagino que vocês conheçam, a gente escuta bastante histórias, conversa com bastante pessoas e a gente começa a entender melhor os motivos que fazem algumas pessoas desistirem e abandonarem o Plano Canadá. E existem sim essas pessoas e hoje nesse vídeo eu quero contar os 7 motivos que a gente considera aí principais para que as pessoas desistam desse projeto. Meu nome é Joel, para quem não me conhece, estou falando aqui da cidade de Calgary, na província de Alberta, e a gente vai trocar uma ideia aqui, eu vou explicar aqui 7 pontos aqui, vamos ver o que você acha aí, eu vou falar da minha experiência, vou ficar feliz de escutar aí a sua opinião nas mensagens, mas antes de começar esse vídeo eu te peço aí, já deixa um like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações, isso é muito importante pra gente. Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos. Então, bora lá pro assunto. Que tal tirar o Plano Canadá do papel? Antes de começar esse vídeo, quero apenas relembrar que o Tio Canada tem uma parceria com a GoNorth, consultoria de imigração. E se assim como nós, você tem aí o sonho de morar aqui no Canadá, mas primeiro precisa entender quais são as possibilidades que você tem, se é através de estudo, se é através de trabalho, ou quem sabe se você consegue migrar direto do Brasil, recomendo que você entre em contato com eles. Vou deixar aqui o e-mail, tiocanada@gonorthsa.com. Eles têm um time de consultores licenciados extremamente qualificados que vão te dar todo o suporte. Além disso, eles trabalham com a aplicação de todos os tipos de vistos, extensões, mudanças de status. Aqui na descrição de vídeo vai ter mais informações dos serviços que eles oferecem. Tenho certeza que esse vai ser um ótimo pontapé aí inicial para o seu projeto, além de você estar apoiando aí o nosso trabalho. Bom, o motivo número 1 seria a falta de empregos, né? A demanda por bons empregos, assim como em qualquer lugar do mundo, é maior do que a oferta, né? Tem muita gente aí que está concorrendo por um espaço no mercado de trabalho aí para uma vaga bacana, né? Então, as pessoas que estão procurando por empregos mais qualificados, elas realmente sentem uma dificuldade e não é tão simples assim, principalmente para empregos aí que precisam de validação de diploma, né? Por exemplo, na área de advocacia, na área de odonto, de medicina, na área de engenharia, essas profissões aí, elas não são tão simples. Você chegando aqui, você não vai poder exercer, a não ser que você faça validação, que é uma longa história, um longo caminho aí a ser percorrido, e isso pode levar alguns anos, né? Então, realmente não é fácil conseguir aí um emprego mais qualificado, mas não é impossível. A gente vê aqui algumas pessoas que conseguem se encaixar em empregos mais semelhantes aos empregos que eles tinham no Brasil, mas isso vai depender muito da área. Bom, o que eu acho a respeito disso? É inevitável que você chegando aqui no Canadá, você talvez não comece do zero, mas você começa do início novamente. É claro que vai ser mais fácil recomeçar porque você vai trazer uma experiência, uma bagagem, isso vai acelerar o seu crescimento. Mas você precisa de fato entrar numa empresa, na maioria das vezes, eu estou falando em geral, sempre vai ter exceção, tá? E você vai precisar colocar o seu pé lá dentro para mostrar o seu trabalho. E os brasileiros aqui, eles costumam ir super bem e crescendo nas empresas. Mas enfim, tem gente que não está disponível a passar por essas etapas e já faz questão de trabalhar na sua área, né? Eu respeito isso, eu entendo, tem gente que vê a profissão assim como uma satisfação pessoal, então vai muito do estilo da pessoa, do estilo como que ela leva a vida. Aí eu fico pensando assim, né? Onde que eu quero estar daqui 5 anos, né? Eu fico pensando, eu tenho todo esse tempo para crescer, eu não preciso chegar aqui e o que eu levei 15, 20 anos no mercado de trabalho brasileiro, não adianta eu querer chegar aqui em 1, 2 anos e estar na mesma posição. Se der, tudo bem. Tem gente que tem essa habilidade? Ótimo. Mas eu não fico me cobrando tanto. Eu prefiro ir levando as coisas aos poucos, porque, afinal de contas, eu estou recomeçando tudo, cara. Não é só o trabalho, eu estou recomeçando uma vida, morando em uma cidade nova, numa língua nova, fazendo college.
Cara, é tanta coisa que está acontecendo que eu gosto de dar tempo ao tempo e eu me imagino assim, daqui 5 anos o que eu vou estar fazendo? E eu vejo que essa é a curva dos brasileiros aqui, os 2, 3 primeiros anos é mais puxado, daí depois todo mundo vai crescendo e vai achando aí o seu lugar ao sol, conseguindo profissões muito boas, profissões que remuneram bastante na sua área de atuação, mas precisa de paciência. Mas enfim, esse é um motivo que faz as pessoas aí desistirem do Plano Canadá. Motivo número 2 seriam as barreiras culturais. É verdade isso que o pessoal fala que aqui os canadenses são mais frios, eles são diferentes, eles são em outro ritmo. Eu particularmente concordo com isso. Já conversei também com amigos que moraram na Europa, na Alemanha, e eles dizem que, tipo, aqui os canadenses não são tão frios quanto os europeus, no caso os alemães, por exemplo, né? Mas enfim, comparando isso com a cultura dos brasileiros, né? É bem diferente, né? A gente vê aqui, por exemplo, eu vou dar exemplos do meu cotidiano, da minha vida. Imagino e espero que seja diferente, né? Porque o Canadá é muito grande, é um país aí continental. Então, eu vou dar a minha experiência. Por exemplo, no trabalho, as pessoas não se cumprimentam, né? Assim, de chegar, dar a mão, né? Tudo bem que agora ninguém dá a mão para ninguém. Mas, enfim, mas já antes eu não via muito disso. As pessoas não se abraçam, não se tocam e às vezes nem falam bom dia, não é assim tão comum quanto a gente estava acostumado. E fora isso tem diversos outros detalhes, né, que no dia a dia isso vai tipo, poxa, você vai sentindo falta da sua cultura, né, daquilo que tem pessoas aí que é legal, né, eu tenho alguns amigos que eles têm uma brasilidade maior, né, eu diria assim, né, eles são muito conectados à cultura brasileira, no caso, ao folclore, à música, a todas essas coisas. E tem gente que chega aqui sente muito falta disso. Eu, particularmente, não tenho tanto essa falta. Tem um outro amigo aqui do prédio que a gente conversou sobre isso, né? O pai dele até disse que ele nasceu no lugar errado. Ele nasceu no Brasil, mas era para ter nascido fora porque ele não é tão conectado. Eu, por mais que eu ame o meu país, eu não sou tão conectado à cultura. Não sou um cara que ia curtir tanto carnaval, não curtia tanto samba, tal. Eu gosto, observo, tal, mas eu gosto como um todo. Então, para mim, parece estar mais fácil a me adequar a outras culturas, né? Então, a dica que eu dou, o que eu vejo sobre isso é o seguinte: você ser aberto a conhecer as pessoas, se conectar e entender que cada um aqui tem um jeito, né? Os canadenses têm as piadinhas deles fora de ritmo, aí tem as outras nacionalidades que parecem um pouquinho mais com a gente, são mais alegres. Eu diria que os filipinos, os indianos, assim, eles têm algumas semelhanças, assim, no carisma como a gente. Enfim, cada um é cada um. A dica é não se fechar numa bolha, né? Ficar só entre brasileiros, porque é completamente possível você vir aqui para o Canadá e conviver só com brasileiros, porque tem muitos. E olha que Calgary não tinha tantos, está começando a ter bastante, e mesmo assim é possível, né? Tem igreja só de brasileiro, tem empresas que estão repletas de brasileiros, enfim, você consegue viver aqui uma bolha, mas eu acho que isso não seria positivo. A recomendação, o que eu acho que seria ideal é você se abrir para fazer amizades de todas as nacionalidades, conversar com outras pessoas, entender como que as pessoas se comportam, como que elas enfrentam a vida, né? Eu tenho amigos mexicanos, eu tenho meus colegas de trabalho são canadenses, a minha chefe é libanesa, enfim, você vai ali se relacionando e eu acho que isso vai te ajudando a superar essa barreira da cultura. Não é fácil, não é simples, eu sei, mas com o coração e com a mente aberta, eu acho que vai dar certo. Mas enfim, vai ter pessoas que não vão se adaptar, que vão sentir muito falta e vão achar muito diferente e vão, infelizmente, abandonar o barco. Motivo número 3 seria o alto custo de impostos para residentes permanentes. É isso, né? Para quem está aqui como a gente ainda, que não é residente, que é recém-chegado, está começando a ter renda, enfim, existe uma série de benefícios, uma série de ajudas do governo, os impostos não são tão altos, então a gente não sente tanto no bolso. Mas, para quem já está ganhando mais dinheiro, para quem já é permanente, enfim, o jogo muda, né? Existe um instituto que chama o Fraser, que é um dos mais respeitados aqui do Canadá, que ele calcula que chega-se a pagar 42% da renda, né? Os residentes permanentes pagam tudo isso aí de impostos para o país. É quase metade.
Sim, é um imposto bem alto, assusta um pouco, eu confesso, né? A gente costuma ver bastante canadenses assim, não os que estão assim mais em empregos mais altos, mas os medianos ali, às vezes eles não querem subir de posição no trabalho, porque vai ter muita responsabilidade, isso vai aumentar o salário dele, eles vão entrar em uma outra taxação de imposto e acaba ficando elas por elas tendo que trabalhar mais. Então é comum você escutar algumas pessoas, não, vou ficar com o meu salário do jeito que está, porque se eu aumentar o ganho, eu aumento o imposto. Enfim, isso é o que a gente escuta por aí. Mas o que eu acho sobre isso? Olha, a gente sente aqui que o que a gente paga de imposto a gente tem de benefício. Então você não sente que você está sendo lesado em maneira alguma. Tudo bem que eu não estou pagando tudo isso de imposto, agora é fácil falar, né? Mas enfim, a gente vê que o retorno na infraestrutura, na saúde, na organização, na limpeza da cidade, em tudo, ele acontece, né? Então você paga com gosto, você não sofre tanto, então você acaba não tendo que gastar com a educação dos seus filhos, você não vai ter que gastar pagando ali um convênio médico, algumas coisas, então você paga para o governo, mas isso te dá em retorno. E, se a gente for comparar, pelo menos a minha experiência, aqui a gente vê que a gente consegue enxergar, o dinheiro está sendo utilizado, você vê obras de melhoria em todo quanto é lugar, o sistema de transporte público funcionando assim maravilhosamente, diferente de antes que eu pagava imposto e falava, para onde está indo o meu imposto que eu não vejo o retorno, parece que ele está sendo utilizado para, sei lá, para alguém levar benefício em cima disso, então essa sensação a gente não tem aqui. Porém, entretanto, é um imposto alto e tem gente que não consegue se adaptar com isso. Fazer o quê? E o quarto motivo aí seria o clima. Pois é, o clima aqui no Canadá é fresquinho, né? Frio. A gente costuma receber muitas perguntas assim, poxa, mas é frio mesmo? Faz frio? Faz tudo isso de frio? Sim, gente, é um país bem gelado, principalmente em algumas regiões. É que a gente está aqui em Calgary, em Alberta, de fato faz frio e faz bastante frio, inclusive essa semana já teve uma neve aí que veio só para avisar, olha, o frio de fato está chegando, né? Tudo bem que já derreteu, é como se fosse uma chuva, né? Mas enfim, aqui pode fazer menos 30 por uma semana, pode sensação de menos 40 e tem lugar pior do que aqui, ainda aqui não é o lugar pior. Será que você está disposto a enfrentar uma vida que é completamente diferente com uma temperatura tão baixa, com tanto frio? Pois é, mas o que eu vejo? Vou contar a minha opinião a respeito disso. Eu sou grato pelo frio que faz aqui no Canadá, porque se não fosse esse frio, para começo de conversa, o país não teria essa abertura para a imigração, entende? Se fosse aqui um calor, um clima tropical, isso aqui estaria abarrotado de gente, e com certeza eles não estariam abertos a receber tantas pessoas como eles estão, né? Você vê aí, anualmente eles precisam trazer cerca de 330 mil novos residentes permanentes, para que a cada 3 anos aumente em 1 milhão a população. Isso aí para manter a economia. Enfim, você pega, por exemplo, uma Austrália, né? Eu tenho diversos amigos que estão lá, tenho diversos amigos, colegas que eu fiz aqui, que vieram de lá para cá, porque lá é mais difícil. Você pega, ali seria o lugar ideal para o brasileiro, né? Porque, poxa, tem tudo que um país de primeiro mundo quer, tem as praias, tem um clima, é tudo muito ótimo, tudo muito perfeito. Porém, tá lotado, cheio de gente e as regras de imigração são bem mais diferentes, bem mais complicadas, não tem um caminho tão óbvio quanto tem aqui o do Canadá para a imigração. Enfim, não vou entrar a fundo nesse assunto de imigração, mas é isso. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, aqui tudo é feito para funcionar no frio. Então o transporte vai funcionar super bem, as casas são super aquecidas, todos os lugares, a roupa. Então você consegue viver, mesmo que esteja menos 30 lá fora, a sua vida não vai mudar. Você vai conseguir fazer as coisas, você vai ter que se adaptar, você vai ter que se vestir direito, você vai ter que, ter um pouquinho mais de estratégia, mas a vida vai continuar
da mesma forma. A cidade aqui é toda projetada para isso. Então, muitos brasileiros dizem, principalmente os que moravam no sul do Brasil, que eles passavam mais frio lá, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em Chapecó, nesses lugares, eles falam que passavam mais frio lá do que passam aqui, porque aqui é tudo quente, aqui a casa tem o chão quente, a água já sai quente da torneira, o banheiro não está gelado, enfim, diversas coisas. Mas enfim, de fato, a pessoa vem para cá, ela precisa estar com a cabeça aberta para o clima. Agora, se ela vir para cá e vai ficar, meu Deus, eu não me adapto ao frio, que saudade da praia, que saudade disso e daquilo, eu acho que vai ter problemas, de fato, e acontece de pessoas não se adaptarem. Eu vejo, assim, das pessoas que eu converso, as que têm mais dificuldades são as pessoas que moram ou moravam perto do litoral, que tinha aquela vida mais praieira, mais caiçara. Enfim, eu vejo esse pessoal, assim, ter um pouco mais de saudade. Para mim, que vim de Campinas, não tinha praia, não tinha as coisas, a praia estava longe, estava 4 horas sem trânsito, 8 horas com trânsito. Eu vejo que, não muda tanto, sabe? Eu tô, tipo, conseguindo curtir muito mais coisas no frio aqui do que eu curtia lá no verão. Então, de fato, o clima, você tem que escolher se adaptar e ir para cima e ir com tudo. Tem gente que não vai conseguir. Fazer o quê? O quinto motivo aí que fazem as pessoas desistirem do Canadá seria a saúde. A saúde no Canadá, aqui em Alberta, ela é 100% gratuita, né? Gratuita, o que entende-se, né? A gente não paga nada extra, né? Ela é paga com os nossos impostos de outra forma, né? Mas enfim, a gente tem aqui acesso ao Alberta Healthcare. Mas enfim, muitas pessoas, elas não se sentem amparadas pelo sistema de saúde daqui. E dá para entender o motivo, né? Porque eu já até fiz um vídeo aqui com a Natália, vou deixar aqui o card, ela é médica brasileira que faz aqui um fellow em oftalmo, né? E ela conta bastante sobre isso. Eu te indico a assistir esse vídeo que vai te dar um entendimento um pouco maior. Mas falando assim por cima do consenso geral, né? A gente vê bastante pessoas que elas não estão satisfeitas, porque aqui para você ter uma consulta, um diagnóstico de alguma coisa, é bem mais complicado do que no Brasil para quem tinha acesso principalmente a plano de saúde particular, né? Então, se você aqui está com uma dor no joelho, para você conseguir uma ressonância, não vai ser tão simples. Você vai ter que passar para um médico de família, e aí esse médico de família vai depois te encaminhar para o hospital. Às vezes isso vão levar meses, né? Vai demorar bastante. Algumas coisas, por exemplo, como oftalmologia, dentista, isso não faz parte do atendimento público. Então, você tem que pagar isso por fora e é bem caro, né? Enfim, existem algumas exceções. A gente sabe que você pode utilizar oftalmo também, quando é criança, a cada tantos meses, quando é adulto também, e o governo cobre isso, né? Mas não é algo recorrente, que se você tiver um problema, você vai lá e você consegue utilizar. E tem pessoas que não conseguem se adequar a isso, que precisam de um atendimento médico mais de perto, precisa daquela ajuda e acabam aí ficando bastante desapontadas com esse sistema de saúde, que, só para você entender, o que é oferecido pelo sistema de saúde, não existe clínicas particulares que façam a mesma coisa. Então, se tiver um cardiologista, não existe uma clínica que você possa pagar um cardiologista para fazer a mesma coisa. Você só vai conseguir uma clínica para esses serviços que o sistema ele não oferece, falando principalmente aqui de Alberta, tá? Então, você vai ter que submeter a uma fila, independente se você tiver dinheiro ou não. E a gente vê que algumas coisas que não são tão aparentes, né, alguns problemas de saúde, é difícil de você ter um diagnóstico assim mais preciso, você precisa insistir, você precisa estar em cima, enfim. É um assunto delicado, mas a gente entende que tem pessoas que não conseguem se adaptar com isso. O que eu entendo, né? É difícil falar como uma pessoa saudável que não utilizou muita saúde. A experiência que eu tive, as principais eu tive um acidente de trabalho, qual eu bati o rosto, eu fiz um corte bem grande debaixo do queixo aqui, eu precisei ser costurado. Eu fui para o hospital, fui atendido, foi rápido? Não foi. Demorou bastante, o hospital estava vazio, eu fiquei lá cerca de horas até sair de lá, e mais de 1 hora, tipo, numa fila tinha uma pessoa, sabe? Enfim, mas eu fui super bem atendido, um hospital muito moderno, enfim.
eles me atenderam do jeito deles. Depois a outra experiência foi com o nascimento do Joshua. A Bruna teve o parto no hospital no Rockville aqui, foi excelente, excelente, foi assim coisa de cinema o atendimento. Então, é difícil falar sobre isso, sendo que a gente é saudável, que a gente não tem muito problema, enfim, as coisas que aconteceram com a gente foram coisas assim mais do cotidiano, mais normal, né? Mas as pessoas que têm problema de saúde um pouco mais delicado, principalmente quem está planejando vir para o Canadá, que está ainda no Brasil, eu super recomendo que você tente resolver o seu problema, se assim for possível, né? A gente sabe que nem sempre é possível, para que você chegue aqui com isso já adiantado, já resolvido. Mas enfim, a gente entende e sabe que tem pessoas que vão procurar assistência e tem pessoas que viajam constantemente para o Brasil só para fazer o tratamento aí. E isso a longo prazo, às vezes não, a saúde é muito importante. Se a pessoa ela não está se sentindo bem aqui, ela vai acabar procurando resolver o problema dela. E às vezes sair do Canadá é a solução para alguns casos. O sexto motivo que fazem as pessoas desistirem do Plano Canadá também é o mercado imobiliário. Tem pessoas que se cansam de pagar aluguel pro resto da vida. É isso, e acabam desistindo do Plano Canadá porque moradia eu considero bastante importante e eu sonho um dia poder ter uma casa, né? Mas isso vai ser muito relativo ao lugar que você está procurando uma moradia, né? Os lugares mais concorridos, com certeza aí vai ser bem caro isso. Você financiar uma casa vai ser bem difícil você conseguir a aprovação do banco para um valor aí, a gente está falando de $1 milhão, né? Então, imagina, é um monte de dinheiro. Mas, enfim, a gente sabe que em lugares menos concorridos, mais afastados ou outras cidades, por exemplo, subúrbios de Calgary, aqui você vai conseguir casas aí por $300 mil, que é um valor bem diferente. Não somente Calgary, a gente sabe que na região de Montreal também, ou mais no interior de diversas províncias, você vai conseguir casas aí muito mais acessíveis. Porém, nem todo mundo quer estar longe dos grandes centros, dos lugares mais populares, e isso pode desestimular as pessoas a ficarem aqui, tendo em vista que no Brasil talvez elas conseguiriam um financiamento mais fácil, conseguiriam morar numa casa própria, ou já tem ali uma casa própria, e o aluguel que ela recebe lá daquela casa, quando converte para cá, não consegue pagar o aluguel da casa aqui, né? Porque você pega, praticamente divide por 4 aí o valor em real para você trazer isso para dólar. Então, tem bastante pessoas que se cansam, e esse também é um motivo que faz as pessoas mudarem de províncias, procurarem lugares aí. Isso vai acontecer geralmente aos brasileiros, aos imigrantes que estão aqui há mais tempo, né? Vamos supor, os 4, 5 primeiros anos ali, aquela luta para se adaptar, depois as pessoas começam a procurar resolver outros problemas. E aí ter a sua moradia é um deles, então fazem as pessoas saírem dos grandes centros urbanos, irem para regiões menos populares, às vezes um pouco mais afastada, para que possam ter aí uma casa e não precisem pagar aluguel. Isso acontece também com os canadenses, não só com os imigrantes, né? Eu acho que é um movimento imobiliário aí natural. Enfim, esse é um motivo. E o sétimo e último motivo seria saudade da família. Eu acho que é aqui que o bicho pega, né? A gente sofre com isso, é um problema, acho que todo imigrante passa por isso, não tem muito o que fazer, né? A gente está recebendo aí a visita do meu sogro, o seu João Pereira. Para quem ainda não conheceu, não viu, a gente fez diversos vídeos aí com ele, foi muito legal ele contar a experiência dele. A Bruna já estava 2 anos sem ver a família, né? O pai dela pôde vir e eu, por exemplo, não consegui trazer os meus pais ainda. Estou indo para 2 anos e meio de Canadá, não consegui ver os meus pais. É difícil, né? Você abrir mão ali daquele almocinho de domingo com a família, do arrozinho, do feijão ali da mamãe, do carinho das tias, dos primos, daquelas festas, né? Às vezes também os amigos, né, no Brasil, que são como se fossem a sua família, né? A gente está falando dessas pessoas muito próximas. E de fato, é muito complicado. A gente abre mão, é um preço muito alto, não tem assim uma solução, não dá para falar, mas aqui você faz outros amigos, enfim, não sei o que. Cara, eu acho que esse preço é alto, você vai ter que pagar ele, vai doer, e, enfim, não vai ter uma solução muito simples, e tem gente que não consegue lidar com isso, lidar com a saudade, lidar com a distância, ficar longe aí dos pais.
Outras coisas que podem acontecer são problemas lá no Brasil com a família, problema de saúde, né? Muitas pessoas vêm para cá, deixam os pais já em idade avançada lá no Brasil e acontece deles ficarem enfermos, essas pessoas precisam voltar para dar assistência, para estar junto. É uma situação bem delicada. O que a gente pensa a respeito disso? É complicado, continua sendo complicado, porém eu costumo ver o copo meio cheio e tentar achar solução. Eu não vou ficar aqui sofrendo e falando, poxa vida, agora ferrou, não tem muito o que fazer. Eu penso assim, para a gente viajar estando aqui no Canadá ganhando em dólar, está muito mais acessível. Então, para a gente ir pro Brasil, visitar a família lá, estar com eles, a gente vai ter essa facilidade monetária e também a gente pode trazer os nossos familiares para cá, se a gente tiver com condições de ajudá-los, né? Ou quem sabe eles mesmos possam vir, mas isso é um jeito de amenizar a dor, não resolve, enfim. Outra coisa que a gente dá graças a Deus de ter aí é a tecnologia, de poder usar aí os aplicativos para fazer FaceTime, para estar junto. Mas enfim, mas chega no aniversário, você quer dar um abraço, daí pelo celular ali fica difícil, enfim. É realmente complicado, cada um lida com isso de uma forma, a gente tenta estar falando com os nossos pais assim frequentemente, mas a gente sabe que é uma barreira, mas a gente está correndo atrás dos nossos objetivos, a família está nos dando apoio e a gente sempre tem a esperança de logo a gente estar junto, logo a gente poder reunir, logo poder dar um abraço nos nossos pais, mostrar aqui a nossa vida, ir lá matar a saudade deles, dos amigos também que estão no Brasil. É uma situação bem delicada, não tem certo, não tem errado. Falar que tem uma solução eu acho que complicado, não vai ter, não sei. Cada um vai lidar com isso de uma maneira. Tem gente que é muito mais simples, fala que tá tudo bem, fala uma vez por semana com os pais e assim vai, mas cada um é de um jeito, né? A gente tenta achar aí a motivação, ver pelo lado bom da coisa, ver que a gente está correndo atrás dos nossos interesses, a gente está cuidando da nossa família, a gente sabe que os nossos pais se orgulham disso. Enfim, mas a gente sabe que eles queriam estar aqui, né, vendo tudo isso de perto. A gente queria tê-los por perto, mas enfim, a gente sabe que o futuro a Deus pertence e logo a gente vai estar junto. Ou vai ser lá, ou vai ser aqui. Bom, esses aí foram os 7 motivos que fazem aí as pessoas desistirem, abandonarem o Plano Canadá. Existem muitos outros, né? Se você lembrar de algum outro, por favor, coloque aqui nos comentários. Essas são as nossas ideias, vai ser um prazer aí ler aí a sua opinião a respeito desses tópicos aí também. Eu queria pedir que você deixasse um like nesse vídeo, que você compartilhasse, que você se inscrevesse, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os nossos conteúdos aí em primeira mão. E eu agradeço por você estar aqui com a gente, acompanhando aí essa jornada. É um prazer enorme ter aí os amigos do Tio Canada junto com a gente aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us